Você vai mandar sua assistente? Aquela menina simples? Isso vai ser um escândalo. Eduardo Farias riu alto, quase engasgando com o uísque que acabara de tomar. Guilherme Alencar, 38 anos, dono de uma das maiores redes de tecnologia do Brasil, cruzou os braços encarando o amigo de infância. Ele já esperava essa reação. Não vejo qual é o problema, Eduardo. Mariana é competente e conhece a empresa melhor que muitos diretores. O problema é que estamos falando do Prêmio de Inovação Empresarial do ano. Todo mundo vai estar lá. Empresários, políticos, a imprensa. Eduardo se inclinou sobre a mesa. E você vai mandar uma assistente pessoal te representar? Exatamente. Guilherme respondeu com firmeza, embora uma pequena dúvida começasse a surgir em sua mente. Os outros executivos presentes na reunião informal trocaram olhares. Alguns riram, outros balançaram a cabeça em desaprovação. Guilherme sabia que sua decisão era incomum, mas a ideia de comparecer a mais um evento cheio de bajuladores e gente arrogante o deixava exausto. 1 hora depois, Guilherme chamou Mariana em sua sala. "Você tem certeza disso, Sr. Alencar?" perguntou ela depois que ele explicou sua decisão. "Nunca representei a empresa em um evento desse porte." "Tenho absoluta certeza, Mariana. Você conhece nossos projetos e nossa visão melhor que ninguém." Mariana hesitou por um momento. Seus olhos castanhos refletiam uma mistura de surpresa e insegurança. "Tudo bem, eu aceito, mas com uma condição." Guilherme levantou uma sobrancelha, surpreso com a audácia. "Condição. Se vou representar a empresa, farei isso como uma igual, não como uma simples assistente enviada porque o chefe não quis comparecer." Seu tom de voz era firme, surpreendendo até a ela mesma. "Não serei apenas uma coadjuvante num lugar onde, para muitos, eu nem deveria estar." Um sorriso lento se formou no rosto de Guilherme. "Justo. Mas está preparada para enfrentar pessoas como Eduardo?" "Não." Mariana respondeu honestamente. "Mas vou me preparar." Guilherme assentiu, satisfeito com a resposta. "Precisamos conversar sobre detalhes do evento e o que espero que você enfatize no discurso de agradecimento." "Discurso?" Os olhos dela se arregalaram. "Claro, quem recebe o prêmio faz um discurso." Ele sorriu ao ver o pânico momentâneo no rosto dela. "Não se preocupe, vamos prepará-lo juntos." Quando Mariana saiu da sala, Guilherme ficou pensativo. Havia algo na determinação dela que o intrigava. Por baixo da aparência simples e eficiente, ele começava a perceber uma força que nunca tinha notado antes. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Guilherme, é o Eduardo. Você tem certeza dessa loucura? Todo mundo está comentando. Aquela garota não vai aguentar a pressão. Você pode se surpreender, Eduardo." Respondeu secamente, desligando em seguida. O que nenhum deles imaginava era que aquela decisão impulsiva mudaria tudo. O salão do Hotel Majestic brilhava com centenas de luzes que refletiam nas taças de champanhe e nas joias caríssimas. A elite empresarial brasileira circulava pelo ambiente, trocando sorrisos calculados e cartões de visita. Guilherme chegou discretamente, sem avisar ninguém. Vestindo um terno escuro que o ajudava a se misturar com a multidão, ele se posicionou próximo a uma coluna, de onde podia observar tudo sem ser imediatamente notado. Não queria roubar a cena de Mariana, mas também não conseguia ficar totalmente ausente. "Ela já chegou?" perguntou Eduardo, aparecendo ao seu lado com uma taça na mão. "Pensei que você não viria. Só vim observar. Ninguém precisa saber que estou aqui. Imagino que não queira estar presente quando sua assistente fizer papel de..." Eduardo parou de falar abruptamente. Seus olhos se fixaram na entrada do salão e um silêncio momentâneo se espalhou pelo ambiente. Mariana havia acabado de entrar. Seu vestido verde esmeralda caía perfeitamente sobre o corpo, realçando suas curvas sem ser vulgar. O cabelo, normalmente preso em um coque discreto no trabalho, agora caía em ondas brilhantes sobre os ombros. Mas o que mais chamava a atenção não era sua aparência física, era sua postura. Ela caminhava como se aquele fosse seu ambiente natural, com um sorriso confiante e olhar direto. "Aquela é sua assistente?" Eduardo murmurou incrédulo. Guilherme não respondeu. Ele próprio estava hipnotizado pela transformação. Claro que sempre soube que Mariana era bonita, mas nunca a tinha visto assim, radiante de confiança.
Ela cumprimentou alguns convidados com naturalidade, como se os conhecesse há anos. O murmúrio no salão aumentou. Todos queriam saber quem era aquela mulher deslumbrante que ninguém parecia conhecer. Boa noite, senhores, disse ela, aproximando-se de um grupo onde estavam Eduardo e outros empresários. Prazer em revê-los em circunstância mais formal. Eduardo levou alguns segundos para se recuperar do choque. Mariana, que surpresa vê-la tão... diferente. Diferente? Ela sorriu. Apenas adequada ao ambiente, como sempre procuro estar. Um dos empresários se aproximou. Você trabalha com Guilherme Alencar, certo? Ele não vem receber o prêmio pessoalmente? O senhor Alencar me confiou esta honra, respondeu ela com tranquilidade. Nossa empresa valoriza seus talentos em todos os níveis. Eduardo soltou uma risada forçada. Vamos ser sinceros, ele só não quis perder tempo com eventos sociais e mandou a secretária. Típico do Guilherme. Assistente executiva, corrigiu Mariana, mantendo o sorriso, mas com um olhar afiado. E acredito que a escolha dele mostra justamente o que nos fez ganhar este prêmio. Pensamento inovador e quebra de paradigmas. Os homens ao redor trocaram olhares surpresos. Guilherme, ainda observando à distância, não conseguiu conter um sorriso. Interessante teoria, disse Eduardo com um tom condescendente. Mas todos sabemos que Guilherme só conquistou o mercado porque herdou a base da empresa do pai. O sorriso de Mariana não vacilou. Se conhecesse melhor a história da empresa, saberia que quando o Sr. Alencar assumiu, ela estava à beira da falência. Foi sua visão de investir em tecnologia nacional quando todos apostavam em importações que reverteu o quadro. Aliás, se não me engano, sua empresa fazia parte daquelas que riram dessa estratégia, certo? Eduardo ficou vermelho enquanto os outros empresários disfarçavam sorrisos. Você está bem informada para uma simples assistente, disse ele, ajustando a gravata. Não sou simples em nada, Sr. Farias, e informação é meu trabalho. Nesse momento, Mariana sentiu um olhar insistente sobre ela. Virando-se levemente, notou um homem alto de terno cinza que a observava com intensidade do outro lado do salão. Quando seus olhares se cruzaram, ela sentiu um arrepio de desconforto percorrer sua espinha. Havia algo familiar nele. Guilherme também notou o homem e seu interesse por Mariana. Por algum motivo que não conseguia explicar, aquilo o incomodou profundamente. Um garçom passou anunciando que a cerimônia começaria em 10 minutos. Mariana aproveitou para se afastar do grupo. Sua assistente está surpreendentemente bem preparada, comentou um dos empresários para Eduardo. Talvez Guilherme saiba escolher seu pessoal melhor do que imaginávamos. Eduardo franziu o senho, visivelmente irritado. Não se deixe enganar por aparências. Um vestido bonito e algumas frases decoradas não fazem dela uma executiva. Mesmo assim, ela está roubando a cena, comentou o outro. Quando Mariana se aproximou da área reservada para a premiação, o homem misterioso finalmente se moveu em sua direção. Ela pegou uma taça de champanhe para disfarçar o nervosismo que começava a sentir. Mariana Rocha, a voz masculina fez com que ela quase derramasse a bebida. Há quanto tempo? Virando-se lentamente, ela finalmente o reconheceu. O salão pareceu girar. Vinícius, o ex-noivo que a havia abandonado 5 anos atrás, sorria para ela como se nada tivesse acontecido. Você está deslumbrante, disse Vinícius, olhando-a de cima a baixo com um sorriso que misturava admiração e algo mais, algo que Mariana não conseguia definir. Quase não a reconheci. Esse era o objetivo quando você me deixou, não é? Que eu me tornasse irreconhecível de tanto chorar, respondeu ela, mantendo a voz baixa, mas firme. Vinícius teve a decência de parecer constrangido por um breve momento. Vamos, Mari. Já faz 5 anos. As pessoas mudam, tomam decisões. Não me chame de Mari. Ela deu um passo para trás. O que está fazendo aqui? Trabalho na Vega Tecnologia agora. Sou diretor de marketing. A ironia não passou despercebida. A Vega era a concorrente direta da empresa de Guilherme. Na verdade, era a empresa que Eduardo Farias havia mencionado antes, a que ridicularizou a estratégia de investir em tecnologia nacional. Parabéns pela sua ascensão profissional, disse ela friamente. Agora, se me der licença... Espere. Ele tocou seu braço impedindo-a de se afastar. Quero que conheça alguém.
Como se materializada do ar, uma mulher loira com um vestido prata que parecia custar o salário anual de Mariana apareceu ao lado dele. Esta é minha esposa, Cristina. Querida, esta é Mariana, uma antiga amiga. A loira a avaliou de cima a baixo com um sorriso plástico. Ah, então você é a famosa ex. Vinícius mencionou que estaria aqui hoje. Trabalha para Guilherme Alencar, certo? O tom condescendente era evidente. Mariana manteve a compostura, enquanto uma parte distante de sua mente se perguntava como Vinícius sabia que ela estaria no evento. Sim, represento a empresa dele hoje. Como assistente? Perguntou Cristina, com falsa inocência. Antes que Mariana pudesse responder, uma voz anunciou o início da cerimônia. Agradecendo mentalmente pela interrupção, ela se dirigiu para a mesa reservada aos premiados. Enquanto caminhava, sentiu Vinícius acompanhando seus movimentos com o olhar. De relance, notou também Guilherme observando a cena de longe com uma expressão indecifrável. A cerimônia começou com discursos sobre inovação e empreendedorismo. Mariana se concentrou em respirar lentamente, preparando-se mentalmente para subir ao palco. E agora, o Prêmio de Inovação Tecnológica Nacional, anunciou o apresentador, para a empresa que revolucionou o mercado brasileiro nos últimos 3 anos. Alencar Tecnologia. Aplausos educados preencheram o salão enquanto Mariana subia ao palco. De seu lugar privilegiado, conseguia ver Eduardo Farias cochichando com alguns empresários, todos olhando em sua direção. Vinícius mantinha os olhos fixos nela, ignorando a esposa ao seu lado. O apresentador lhe entregou o troféu e apontou para o microfone. Era a hora do discurso que ela havia preparado com Guilherme. Primeiramente, agradeço em nome de Guilherme Alencar e de todos os colaboradores da nossa empresa. Sua voz saiu clara e firme. Quando decidimos investir em desenvolvimento tecnológico nacional, muitos riram e apostaram no nosso fracasso. À medida que falava, Mariana percebeu o salão se calando gradualmente. As pessoas realmente estavam ouvindo. Ela destacou os projetos inovadores da empresa, a política de valorização de talentos brasileiros e a visão de futuro que orientava todas as decisões. Este prêmio não é apenas para Alencar Tecnologia, mas para todos que acreditam que o Brasil pode ser mais que um consumidor de tecnologia estrangeira. Podemos ser criadores, inovadores, líderes. Quando terminou, o aplauso foi mais entusiasmado que o inicial. Descendo do palco com o troféu nas mãos, ela foi imediatamente cercada por pessoas interessadas em conhecê-la melhor. Vinícius foi o primeiro a se aproximar. Discurso impressionante. Não imaginava que você pudesse se tornar isso. Ele indicou com um gesto amplo, como se ela fosse um objeto. Se eu soubesse que você tinha esse potencial, talvez as coisas tivessem sido diferentes entre nós. Mariana sentiu o sangue ferver. Você está dizendo que só teria ficado comigo se soubesse que eu me tornaria bem-sucedida? Não foi isso que eu quis dizer. Ele recuou, percebendo o erro. É que você era tão diferente, mais simples, menos ambiciosa e menos digna do seu tempo, aparentemente. Vocês parecem estar tendo uma conversa interessante. A voz de Eduardo Farias interrompeu o momento tenso. Ele se aproximou com uma taça na mão e um sorriso que não chegava aos olhos. Vinícius, vejo que já conheceu a representante de Guilherme. Na verdade, Mariana e eu somos velhos conhecidos, respondeu Vinícius com um sorriso que sugeria intimidade. Eduardo ergueu as sobrancelhas. Mesmo? Que interessante. Talvez isso explique como uma simples assistente conseguiu uma posição tão privilegiada. A insinuação era clara. Algumas pessoas ao redor se viraram para ouvir melhor. O Sr. Farias está sugerindo algo, senhor. Vinícius? Perguntou Mariana, mantendo a voz controlada apesar da fúria crescente. Apenas acho curioso como algumas pessoas ascendem rapidamente em certas empresas, respondeu Eduardo, olhando significativamente para outros empresários que agora se aproximavam. Ainda mais quando cometem erros graves. Erros? Mariana franziu a testa. Oh, você não sabia? Eduardo sorriu maliciosamente. Tenho informações de que houve um problema significativo nas contas da Alencar Tecnologia nos últimos meses. E, curiosamente,
Isso começou depois que você assumiu responsabilidades maiores na empresa. Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno grupo. Mariana sentiu todos os olhares sobre ela, incluindo o de Guilherme, que agora se aproximava discretamente para ouvir melhor. Vinícius deu um passo para trás, como se não quisesse ser associado a ela caso a acusação fosse verdadeira. Mariana sabia que este era o momento que definiria tudo. O silêncio no salão era quase palpável. Todos os olhares convergiam para Mariana, que segurava firmemente o troféu em suas mãos como se fosse um escudo. Que tipo de problema nas contas exatamente o senhor está insinuando? Ela perguntou, sua voz calma contrastando com o turbilhão de emoções que sentia. Eduardo sorriu, satisfeito por ter capturado a atenção de todos. Uma discrepância de quase 2 milhões de reais no balanço trimestral. Ele olhou ao redor, certificando-se de que todos estavam ouvindo. Curiosamente, isso ocorreu no mesmo período em que você assumiu a supervisão das planilhas financeiras. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. De onde estava, Guilherme permaneceu imóvel, braços cruzados, observando a cena. Seu rosto não demonstrava reação, como se estivesse esperando para ver como Mariana responderia. Isso é uma acusação séria, Sr. Farias, respondeu Mariana mantendo a compostura. Tem provas do que está dizendo? Tenho fontes confiáveis dentro da Alencar Tecnologia. Eduardo tirou o celular do bolso. Inclusive, tenho aqui os números do relatório interno que mostram claramente o problema. Vinícius observava tudo com um meio sorriso, como se estivesse assistindo a um espetáculo particularmente interessante. Sua esposa, ao seu lado, parecia deleitar-se com o possível fracasso de Mariana. Posso ver esses números? Pediu Mariana, estendendo a mão. Eduardo hesitou por um segundo antes de entregar o celular. Mariana examinou os dados rapidamente, mantendo a expressão neutra. Depois de alguns segundos, devolveu o aparelho e sorriu. Senhor Farias, estes dados estão incompletos e desatualizados. Como assim? Eduardo franziu o senho. Estes números referem-se ao projeto Ágata, correto? Ela não esperou resposta. O relatório que o senhor tem acesso é preliminar. O que o senhor chama de discrepância foi uma realocação de recursos aprovada pelo Conselho para o desenvolvimento do novo software de segurança. Mariana abriu sua bolsa, retirou seu próprio celular e exibiu uma tela com números diferentes. Aqui está o relatório final, com a assinatura digital de todos os diretores. Como pode ver, não há discrepância alguma. A confiança de Eduardo começou a vacilar. Isso pode ser manipulado, exceto que estes documentos foram submetidos à auditoria externa na semana passada. Mariana olhou diretamente nos olhos dele. Curiosamente, Sr. Farias, o que sua fonte não lhe informou é que descobrimos tentativas de acesso não autorizado aos nossos servidores financeiros. Tentativas que foram rastreadas até um IP registrado em nome da Vega Tecnologia. Os olhares se voltaram para Eduardo, que empalideceu visivelmente. Vinícius deu mais um passo para trás, agora claramente desconfortável. Além disso, continuou Mariana, se estamos falando de problemas financeiros, talvez devêssemos discutir o déficit de 12 milhões que a Vega vem escondendo dos acionistas há 3 trimestres consecutivos. Desta vez, foi Eduardo quem ficou sem palavras. Sua expressão de choque confirmava que Mariana havia acertado em cheio. Como você sabe disso? Murmurou ele. Informação é meu trabalho, Sr. Farias. E eu sou muito boa no que faço. Os presentes assistiam à troca como se fosse uma partida de tênis particularmente intensa. A admiração pela resposta rápida e precisa de Mariana era evidente nos olhares. Eduardo tentou recuperar a compostura. Você não pode provar nada sobre a Vega. Não preciso provar. Mariana sorriu. Seus acionistas estão fazendo isso neste exato momento. Veja seu telefone. Como se fosse uma deixa, o celular de Eduardo começou a tocar insistentemente. Ao verificá-lo, seu rosto perdeu toda a cor. Nesse momento, Guilherme finalmente decidiu se aproximar. Seu rosto, antes impassível, agora exibia um leve sorriso. Senhoras e senhores, disse ele surpreendendo a todos com sua presença. Peço desculpas pela pequena demonstração. Ele olhou para Eduardo, que parecia prestes a desmoronar.
Acredito que agora todos entendem por que escolhi Mariana para representar nossa empresa hoje. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Na verdade, continuou Guilherme, aproveito a oportunidade para fazer um anúncio. Ele se virou para Mariana. A partir de amanhã, Mariana Rocha assume oficialmente o cargo de diretora executiva de operações da Alencar Tecnologia. A surpresa no rosto de Mariana era genuína. Os aplausos foram imediatos e entusiasmados. Eduardo, completamente derrotado, afastou-se em direção à saída, ainda olhando para o celular com expressão de pânico. Vinícius parecia dividido entre admiração e arrependimento ao observar Mariana recebendo congratulações. Você planejou tudo isso? Sussurrou Mariana para Guilherme enquanto sorria para os convidados. Digamos que eu suspeitava que Eduardo tentaria algo do tipo, respondeu ele, mas sua resposta superou minhas expectativas. E a promoção? Estava nos planos há semanas. Apenas adiantei o anúncio. Ele a fitou intensamente. Você merece, Mariana. Sempre mereceu. Algo na maneira como ele disse seu nome fez com que ela sentisse um calor subir pelo pescoço. Havia uma intensidade no olhar dele que ela nunca tinha notado antes. Da outra extremidade do salão, Vinícius observava a interação entre Mariana e Guilherme com crescente frustração. Ao seu lado, sua esposa parecia entediada e irritada com toda a atenção que a ex-noiva dele estava recebendo. Vamos embora, disse Cristina, puxando o braço do marido. Vinícius hesitou, seus olhos ainda fixos em Mariana. Já vamos. Só preciso resolver uma coisa antes. A noite que deveria ter sido o triunfo de Eduardo Farias e a humilhação de Mariana havia se transformado no oposto. E todos ali presentes sabiam que haviam testemunhado não apenas uma vitória pessoal, mas o nascimento de uma nova força no mundo empresarial brasileiro. O que ninguém podia prever era que a noite ainda não havia terminado. A cerimônia de premiação havia oficialmente terminado. Mas a maioria dos convidados permanecia no salão, agora mais interessados em conversar com Mariana do que em qualquer outra pessoa. Empresários que antes mal notavam sua presença, agora disputavam sua atenção, oferecendo cartões e propostas de parcerias. Guilherme observava tudo com um misto de orgulho e algo mais profundo que não conseguia definir. Ele não era homem de muitas palavras ou demonstrações de emoção, mas naquele momento, vendo Mariana brilhar, sentia-se estranhamente satisfeito por ter sido parte daquela transformação. Preciso ir, ele disse aproximando-se dela quando finalmente a viu sozinha por um momento. Tenho uma videoconferência com os investidores asiáticos amanhã cedo. Claro. Ela assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Eu só vou entregar algumas últimas respostas e também irei embora. Vou mandar o motorista voltar para te buscar. Não precisa, posso pegar um táxi. Guilherme franziu a testa. De jeito nenhum. Ricardo volta em meia hora para te levar. Não era uma sugestão, era uma afirmação. Estarei no carro. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, deixando-a com uma sensação estranha. Era a primeira vez que Guilherme demonstrava preocupação com seu bem-estar fora do ambiente de trabalho. 20 minutos depois, Mariana se despedia dos últimos contatos quando sentiu uma presença atrás de si. Virou-se esperando ver mais um empresário querendo trocar cartões, mas encontrou Vinícius, agora sozinho. Sua esposa já foi embora? Perguntou ela, mantendo o tom neutro. Mandei Cristina para casa. Ele deu um passo à frente. Precisamos conversar, Mari. Mariana, corrigiu ela automaticamente. E não temos nada para conversar, Vinícius. Você está incrível. Ele ignorou a resposta dela. Sempre soube que você tinha potencial, só precisava de um empurrão. Um empurrão? Mariana quase riu. É assim que você chama ter sido abandonada uma semana antes do casamento? Vinícius teve a decência de parecer constrangido. Olha, eu cometi um erro, ok? Não estava pronto para o compromisso. Mas vendo você agora... Seus olhos percorreram o corpo dela de cima a baixo. Você se transformou na mulher que eu sempre soube que poderia ser. Vinícius, eu não me transformei em nada. Sou a mesma pessoa. A diferença é que agora estou onde mereço estar. E onde você merece estar é ao lado de alguém como Alencar. Ele deu mais um passo invadindo o espaço pessoal dela. Vocês têm algo, não têm?
Mariana sentiu o rosto esquentar, mas manteve a expressão neutra. Minha relação com Guilherme é estritamente profissional. Não foi o que pareceu. Vinícius sorriu com ironia. Aquele olhar dele não era de um chefe para uma funcionária. O que quer, Vinícius? Por que está aqui? Ele se aproximou ainda mais, seu perfume caro invadindo as narinas de Mariana, trazendo memórias que ela preferia esquecer. Quero uma segunda chance. Sua voz baixou para um sussurro. Imagina nós dois juntos agora, eu, diretor da Vega, você, executiva da Alencar. Seríamos o casal mais poderoso do mercado. Mariana deu um passo para trás, incrédula. E sua esposa? Vinícius fez um gesto displicente. Casamentos acabam. O importante é que nunca esqueci você, Mari. Nunca. Você está falando sério? Ela balançou a cabeça entre divertida e horrorizada. Você me abandonou quando eu não tinha potencial suficiente. E agora que acha que sou alguém importante, quer voltar? Não é bem assim. É exatamente assim. Ela olhou para o relógio. Meu motorista já deve estar me esperando. Com licença. Mariana se virou para sair, mas sentiu a mão de Vinícius agarrando seu braço. Não terminamos de conversar. Solte meu braço, Vinícius. Sua voz era calma, mas firme. Só quando você me escutar direito. Ele apertou um pouco mais, seu hálito denunciando que havia bebido mais do que deveria. Você me deve isso depois de tudo que passei. Que você passou? Ela tentou se soltar, mas ele era mais forte. Sabe como foi difícil terminar com você? Como me senti culpado? Seus olhos estavam vidrados, uma mistura de nostalgia e frustração. Você nem imagina quantas vezes pensei em voltar. Mas não voltou. Mariana finalmente conseguiu se livrar do aperto. E agora é tarde demais. Ela se virou para sair novamente, mas Vinícius a segurou pelos ombros, virando-a bruscamente. Não é tarde demais, ele praticamente gritou, atraindo olhares dos poucos convidados que ainda restavam no salão. Você ainda sente algo por mim, sei que sente. O único sentimento que tenho por você é pena, respondeu Mariana, tentando manter a calma apesar do coração acelerado. Está mentindo. Vinícius parecia cada vez mais alterado. É por causa dele, não é? Alencar comprou você com a promoção? É isso? Antes que Mariana pudesse responder, uma voz fria e controlada soou atrás de Vinícius. Sugiro que solte minha diretora executiva imediatamente. Guilherme estava parado a poucos passos, sua postura relaxada contrastando com a intensidade de seu olhar. Ele não parecia agressivo, mas havia algo em sua presença que fez Vinícius recuar instintivamente. Isso não é da sua conta, Alencar. É um assunto pessoal entre eu e Mariana. Qualquer coisa que afete o bem-estar dos meus executivos é da minha conta. Guilherme deu um passo à frente, sua voz mantendo o mesmo tom calmo. E pela expressão da Mariana, ela não está confortável com essa conversa. Vinícius olhou de Guilherme para Mariana, uma expressão de desprezo se formando em seu rosto. Entendi tudo agora. Foi assim que você conseguiu a promoção, não foi? O tapa que Mariana desferiu no rosto de Vinícius ecoou pelo salão quase vazio. Por um momento, todos ficaram imóveis, em choque. Mariana não é mais a mulher que você abandonou. Guilherme falou finalmente, quebrando o silêncio tenso. Mas você continua sendo o mesmo homem fraco. Vinícius levou a mão ao rosto, os dedos tocando a marca vermelha que começava a se formar. Seus olhos, antes turvos de álcool e arrogância, agora revelavam uma mistura de surpresa e humilhação. Você nunca levantou a mão para mim antes, disse ele, sua voz traindo um leve tremor. Eu nunca precisei, respondeu Mariana, ainda sentindo a palma da mão formigar. Você nunca me deu motivos tão bons quanto agora. Os poucos convidados que restavam no salão observavam a cena com interesse mal disfarçado. Alguém sussurrou algo sobre chamar a segurança. Acho que você deveria ir embora, sugeriu Guilherme, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Vinícius olhou ao redor, percebendo os olhares fixos em sua direção. A situação tinha escapado completamente de seu controle. O plano de reconquistar Mariana, de impressioná-la com sua posição e charme, tinha se transformado em um fiasco humilhante. Isso não acabou aqui, murmurou ele tentando manter alguma dignidade. Você vai se arrepender de ter escolhido esse caminho, Mariana. O único caminho que escolhi foi o meu próprio, respondeu ela. E a única coisa que me arrependo
Foi ter perdido tanto tempo achando que precisava da aprovação de alguém como você. Vinícius deu um passo à frente, como se fosse dizer algo mais. Mas o olhar firme de Guilherme o fez recuar. Com um último olhar de rancor, ele girou nos calcanhares e se dirigiu à saída, cambaleando levemente. Quando a porta se fechou atrás dele, Mariana finalmente soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Suas mãos tremiam ligeiramente. — Você está bem? Perguntou Guilherme, aproximando-se dela com olhos preocupados. — Estou. Ela forçou um sorriso. Só um pouco. Abalada. Não esperava encontrá-lo aqui depois de tanto tempo. Guilherme assentiu, entendendo sem precisar de explicações. Vamos, o carro está esperando. Eles saíram do salão sob os olhares curiosos dos últimos convidados. Do lado de fora, a brisa noturna de São Paulo foi bem-vinda após o calor da tensão dos últimos minutos. O motorista abriu a porta da limusine para eles. Dentro do veículo, protegidos pelo vidro escuro que os separava do mundo exterior, um silêncio confortável se instalou. Obrigada, disse Mariana finalmente, por aparecer na hora certa. Na verdade, eu estava me preparando para ir embora quando percebi que você ainda não tinha saído. Guilherme a olhou de soslaio. Algo me disse que deveria verificar se estava tudo bem. Bom instinto. Anos de experiência nos negócios. Ele deu de ombros. Você aprende a prever problemas antes que aconteçam. E eu era um problema potencial? Havia um traço de humor em sua voz. Não. Guilherme virou-se para encará-la diretamente. Você era alguém que eu não queria que fosse embora sozinha. A sinceridade na voz dele fez com que Mariana sentisse um calor subir pelo pescoço. Por um momento, nenhum dos dois falou, apenas se olhando no interior escurecido do carro. Ele foi importante para você? Perguntou Guilherme, finalmente, sua voz mais suave do que o normal. Mariana hesitou, surpresa com a pergunta pessoal vinda de seu sempre reservado chefe. Achei que sim, na época. Ela sorriu tristemente. Estávamos noivos, tudo planejado. Então, uma semana antes do casamento, ele decidiu que não estava pronto. Deixou um bilhete e desapareceu. Um bilhete? Guilherme franziu a testa indignado. Que tipo de homem termina um noivado com um bilhete? O tipo que não tem coragem suficiente para olhar nos olhos de quem está magoando. Mariana ajeitou o vestido, desconfortável com as memórias. Acabou sendo um favor, na verdade. Imagine se ele tivesse esperado até estarmos casados para mostrar quem realmente era. Guilherme assentiu lentamente. Ainda assim, o que ele fez foi... Ele parou, buscando a palavra certa. Covarde. Eu ia dizer imperdoável, mas covarde também serve. Mariana riu, sentindo a tensão dos últimos momentos começar a se dissipar. De qualquer forma, isso foi há muito tempo. Ela olhou pela janela, observando as luzes da cidade passarem rapidamente. E essa noite não deveria ser sobre ele. Tem razão. Guilherme sorriu. Deveria ser sobre sua promoção, que, aliás, não foi uma decisão impulsiva como pode ter parecido. Venho observando seu trabalho há meses. Mesmo assim, foi uma surpresa. Ela o encarou. Especialmente o anúncio público. Admito que aproveitei o momento. Havia um brilho divertido nos olhos dele. A expressão no rosto de Eduardo foi impagável. Os dois riram juntos, a familiaridade do momento surpreendendo a ambos. Em 5 anos trabalhando juntos, talvez fosse a primeira vez que compartilhavam um momento genuinamente descontraído. Você merece algo muito melhor do que tudo isso, Mariana, disse Guilherme repentinamente, sua voz séria novamente. Do que está falando? De homens como Vinícius, de situações como a de hoje. Ele fez um gesto vago. Você merece respeito, admiração e muito mais. O olhar que ele lhe dirigiu fez com que o coração de Mariana acelerasse. Havia algo naqueles olhos que ela nunca tinha visto antes. Uma vulnerabilidade, talvez, ou uma pergunta não formulada. O carro parou suavemente. Mariana olhou pela janela, surpresa ao perceber que estavam em frente ao seu prédio. Como sabia meu endereço? Guilherme sorriu. Está na sua ficha de funcionária. Ele hesitou por um momento. E admito, talvez eu tenha olhado quando decidi que o motorista deveria trazê-la para casa. Isso foi muito atencioso. Mariana sentiu-se estranhamente tocada pelo gesto.
Apenas prático. Ele deu de ombros, mas seu sorriso dizia outra coisa. O motorista abriu a porta do lado dela. Mariana hesitou por um momento antes de sair. Até amanhã, então? Perguntou ela, sentindo-se subitamente tímida. Até amanhã, diretora executiva Rocha. O tom formal contrastava com o sorriso caloroso em seu rosto. Quando o carro partiu, Mariana permaneceu na calçada por um momento, observando-o se afastar. Um turbilhão de emoções contraditórias a invadia. O fechamento de um capítulo doloroso de seu passado com Vinícius, a excitação pela nova posição profissional e algo mais. Algo relacionado ao olhar que Guilherme lhe dera momentos antes. Algo que, até aquela noite, ela nunca teria imaginado ser possível. O sol da manhã iluminava os corredores envidraçados da Alencar Tecnologia quando Mariana chegou ao escritório. Uma mistura de ansiedade e empolgação fazia seu coração bater mais rápido que o normal. Seria seu primeiro dia oficial como diretora executiva de operações. Assim que pisou no saguão principal, notou que algo estava diferente. Os funcionários a olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Alguns sorriram, outros acenaram discretamente. A notícia de sua promoção havia se espalhado rapidamente. "Bom dia, diretora Rocha", cumprimentou a recepcionista com um sorriso que parecia mais genuíno do que o habitual. "Bom dia, Lúcia." Mariana sorriu de volta, ainda estranhando o novo título. Ao entrar no elevador, encontrou Paulo, um dos gerentes de TI que costumava tratá-la com indiferença quando era apenas a assistente de Guilherme. "Parabéns pela promoção, Mariana", disse ele, parecendo ligeiramente desconfortável. "Merecido, sem dúvida." "Obrigada, Paulo." Quando as portas se abriram no andar executivo, Mariana foi recebida por Sandra, a secretária que agora trabalharia para ela. "Sua nova sala está pronta, diretora." Sandra entregou-lhe um tablet. "Aqui está a sua agenda do dia. O Sr. Alencar pediu para informar que haverá uma reunião com o Conselho às 14 horas para formalizar sua nomeação." "Obrigada, Sandra." Mariana pegou o tablet, ainda se ajustando à nova realidade. "O Sr. Alencar já chegou?" "Sim, está em videoconferência com os investidores asiáticos desde cedo." Mariana assentiu e seguiu para sua nova sala. Um espaço amplo com vista para a cidade, bem diferente do cubículo onde trabalhava antes. Sobre a mesa, encontrou um arranjo de flores com um pequeno cartão. "Conte comigo para o que precisar. Regina, diretoria financeira." Um sorriso se formou em seus lábios. Regina sempre havia sido gentil, mesmo quando Mariana era apenas uma assistente. A manhã passou rapidamente entre reuniões de transição e familiarização com suas novas responsabilidades. Mariana percebeu que muitos olhares a seguiam pelos corredores, alguns admirados, outros curiosos e alguns, ela notou, ainda céticos. Às 13h30, ela finalmente teve um momento para respirar. Sentou-se em sua cadeira de couro, olhando pela janela para o horizonte de São Paulo. Tudo parecia tão irreal. A noite anterior, o confronto com Vinícius, a promoção inesperada e aquele momento estranho e intenso com Guilherme no carro. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre." Para sua surpresa, era o próprio Guilherme quem abria a porta. Ele parecia cansado, mas satisfeito. "Como está se adaptando?" perguntou ele, fechando a porta atrás de si. "Bem, eu acho." Mariana sorriu. "Ainda é um pouco estranho ter pessoas me chamando de diretora." "Você se acostuma." Ele deu alguns passos pela sala, observando o ambiente. "A sala ficou boa. Mandei trocar o sofá. O antigo era desconfortável demais." "Obrigada por pensar nisso." Um silêncio estranho se instalou entre eles. Diferente de todos os silêncios profissionais que já haviam compartilhado, este estava carregado de algo não dito. Sobre ontem à noite, começaram os dois ao mesmo tempo, e então sorriram, constrangidos. "Você primeiro", cedeu Guilherme. Mariana respirou fundo. "Queria agradecer por ter intervindo com Vinícius e por confiar em mim para este cargo." Guilherme a observou por um momento, como se estivesse tomando uma decisão. "Não foi confiança, Mariana, foi reconhecimento. Você conquistou essa posição com seu trabalho, sua inteligência, sua dedicação." Ele hesitou. Quanto a Vinícius, qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. "Ainda assim, obrigada."
Guilherme desviou o olhar, aparentemente desconfortável com o agradecimento. Antes que eu esqueça, disse ele, mudando de assunto. Após a reunião com o conselho, teremos um pequeno evento no restaurante do térreo para anunciar sua promoção a toda a empresa. Um evento? Mariana sentiu um frio na barriga. Não precisava. É tradição. Fizemos o mesmo quando Regina foi promovida. Ele deu de ombros. Nada muito elaborado, apenas um brinde. Mariana assentiu, percebendo que não tinha como escapar. Durante toda a tarde, entre a reunião formal com o conselho e o evento de celebração, Mariana notou que Guilherme parecia evitá-la. Ele estava presente, claro, cumprindo suas obrigações como CEO, mas mantinha uma distância que não existia na noite anterior. Às 18 horas, quando os últimos funcionários começavam a deixar o evento, Mariana finalmente conseguiu um momento a sós com ele. "Está tudo bem?" perguntou ela diretamente. "Você parece distante hoje." Guilherme olhou ao redor, certificando-se de que não estavam sendo observados. "Acho melhor conversarmos em um lugar mais privado." Eles subiram silenciosamente até o escritório dele. Uma vez lá dentro, Guilherme fechou a porta e indicou uma das poltronas para que ela se sentasse. "Quero que saiba que sua promoção foi por mérito, não por qualquer outro motivo", disse ele abruptamente, permanecendo de pé. Mariana franziu a testa, confusa. "Eu nunca duvidei disso." "Bom," ele respirou fundo, "porque temo que após o que aconteceu ontem à noite, algumas pessoas possam pensar diferente." "O que aconteceu ontem à noite?" ela perguntou, genuinamente intrigada. Guilherme caminhou até a janela de costas para ela. "A forma como eu agi, como nos olhamos." Ele se virou para encará-la. "As pessoas falam, Mariana. Deixe que falem." Ela manteve o olhar firme. "Desde quando você se importa com o que os outros pensam? Quando isso pode afetar sua reputação, eu me importo." A sinceridade nas palavras dele a pegou de surpresa. Mariana se levantou, aproximando-se lentamente. "Guilherme, eu sei que sua intenção é boa, mas não preciso que me proteja de fofocas de escritório." Ela sorriu levemente. "Sobrevivi ao Eduardo Farias, lembra?" Um sorriso relutante apareceu no rosto dele. "Lembro bem." "Então, o que realmente está acontecendo aqui?" Ela deu mais um passo à frente, "porque sinto que não estamos falando apenas de preocupações profissionais." Guilherme a encarou por um longo momento, como se estivesse travando uma batalha interna. "Você está certa." Sua voz saiu mais baixa. "Não é só isso." "Então, eu te admiro muito, Mariana." E... Ele hesitou, as palavras parecendo difíceis de formular. "Acho que pode haver algo mais entre nós." O coração de Mariana acelerou. Ela havia suspeitado, especialmente depois da noite anterior, mas ouvir as palavras ditas em voz alta era completamente diferente. "Eu também acho", respondeu ela sem hesitar. Os olhos dele se arregalaram ligeiramente, como se não esperasse uma resposta tão direta. "Isso complica as coisas", disse ele, mas não havia arrependimento em sua voz. "Só se deixarmos complicar." Mariana sorriu. "Somos adultos, Guilherme, profissionais. Sabemos separar as coisas." Ele assentiu lentamente, um sorriso começando a se formar. "Sempre tão prática. Um dos motivos pelos quais você me promoveu, não é?" Eles riram juntos, a tensão finalmente começando a se dissipar. O outono chegou a São Paulo, colorindo as árvores dos parques com tons de dourado e vermelho. 3 meses haviam se passado desde a noite da premiação que mudou tudo. A Alencar Tecnologia prosperava mais do que nunca, com 2 novos projetos liderados por Mariana já ganhando espaço no mercado. Na sala de reuniões principal, o conselho acabava de aprovar a expansão internacional da empresa. Os diretores saíam da sala conversando animadamente, satisfeitos com os resultados do trimestre. "Ótima apresentação, Mariana", comentou Regina, a diretora financeira, enquanto recolhia seus documentos. Os investidores alemães ficaram visivelmente impressionados. "Obrigada. Trabalhamos duro nesse projeto." Guilherme foi o último a sair da sala de reuniões. Seus olhos encontraram os de Mariana por um breve momento, uma comunicação silenciosa, que só eles entendiam. Nos últimos meses, haviam sido extremamente discretos sobre o relacionamento que começava a florescer entre eles. No escritório,
Mantinham-se estritamente profissionais. Ninguém, exceto talvez Regina, que conhecia Guilherme há anos, parecia suspeitar que algo havia mudado entre o CEO e a nova diretora. "Vejo você mais tarde?" perguntou Guilherme baixinho quando os outros se afastaram. "Tenho uma videoconferência com a equipe de Berlim às 7. Deve terminar por volta das 8. "Perfeito. Reservei uma mesa no Jardim Oriental para as 9. Mariana sorriu, acenando discretamente enquanto se afastava para seu próprio escritório. Trabalhou focada pelo resto da tarde, finalizando relatórios e preparando-se para a videoconferência. Às 8h15, quando finalmente desligou o computador, percebeu uma mensagem em seu celular pessoal. "Encontrei Eduardo Farias hoje. Mal conseguia me olhar nos olhos. A Vega não se recuperou do escândalo financeiro." Mariana sorriu ao ler a mensagem de Guilherme. Após a noite da premiação, a situação financeira da Vega Tecnologia havia se tornado pública, levando a uma grande reestruturação da empresa. Eduardo fora afastado do cargo de direção, e Vinícius, surpreendentemente, também. Aparentemente, descobriu-se que ele estava envolvido nos problemas financeiros. Ao sair do prédio, Mariana encontrou o motorista de Guilherme esperando. "Boa noite, Ricardo. Não sabia que viria me buscar." "Ordens do chefe, senhora." Ele sorriu, abrindo a porta para ela. Dentro do carro, para sua surpresa, havia uma caixa elegante com seu nome. "Para esta noite. G." Dentro, um delicado colar de prata com um pingente verde esmeralda, combinando perfeitamente com o vestido que ela usara naquela noite transformadora. Quando chegou ao restaurante, Guilherme já a esperava. O Jardim Oriental era um dos lugares mais exclusivos da cidade, conhecido por suas mesas privativas em pequenos jardins japoneses, oferecendo total discrição aos clientes. "Você está linda", disse ele, levantando-se para recebê-la. "E você está usando o relógio que te dei no seu aniversário." Ela sorriu, notando o detalhe. "É meu favorito agora." O jantar transcorreu tranquilamente, com conversas que alternavam entre trabalho e momentos mais pessoais. Mariana ainda se surpreendia com a facilidade que tinham para conversar, como se sempre tivesse sido assim entre eles. "Já faz 3 meses, comentou Guilherme, depois de um momento de silêncio confortável. 3 meses. Desde aquela noite. A premiação. Eduardo. Vinícius." Ele tomou um gole de vinho. "Parece mais tempo, não é? Às vezes parece que foi ontem. Outras vezes parece que sempre fomos assim." "E como somos?" perguntou ele com um sorriso enigmático. Mariana considerou a pergunta. O que exatamente eram eles? Havia um relacionamento, certamente. Encontros discretos, mensagens, momentos roubados, mas nunca haviam definido em palavras. "Somos nós." Ela finalmente respondeu. Guilherme e Mariana. Ele assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta. "Recebi um e-mail interessante hoje", disse ele, mudando de assunto. "Uma proposta de parceria da Vega." Mariana quase engasgou com o vinho. "Da Vega? Depois de tudo? Não é mais a mesma empresa. Novo CEO, nova diretoria." Ele deu de ombros. "Eles querem se reerguer com parcerias estratégicas." "E o que você respondeu?" "Ainda não respondi. Queria sua opinião primeiro." Mariana sentiu um calor no peito. Essa era uma das coisas que mais apreciava em Guilherme. Ele realmente valorizava sua opinião, tratando-a como uma igual. "Acho que deveríamos considerar." Ela refletiu por um momento. Não por eles, mas porque pode ser bom para nós. E para mostrar ao mercado que somos maiores que qualquer ressentimento pessoal. Guilherme sorriu amplamente. "Exatamente o que eu pensei." Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. "Você continua me surpreendendo, Mariana." Após o jantar, caminharam pelo jardim do restaurante, aproveitando a noite agradável. Uma lua cheia iluminava o caminho entre as cerejeiras e os pequenos lagos ornamentais. "Tem algo que quero te perguntar", disse Guilherme, parando próximo a uma ponte de madeira. Mariana sentiu o coração acelerar. Algo na voz dele indicava uma seriedade incomum. "O que foi?" "Esses últimos meses..." Ele hesitou, escolhendo as palavras. "Tenho pensado muito sobre nós, sobre como as coisas evoluíram." "Eu também. Sempre fui uma pessoa reservada, focada no trabalho.
Ele sorriu levemente. Você provavelmente sabe disso melhor que ninguém. Notei nos primeiros 5 minutos de entrevista, 5 anos atrás. Eles riram juntos, lembrando-se daquele primeiro encontro, quando Mariana, nervosa, derramara café na camisa dele, e mesmo assim conseguira o emprego por sua honestidade e competência. O que estou tentando dizer é que você mudou algo em mim, Mariana. Seu olhar estava intenso, sincero, e queria saber se você aceitaria jantar comigo amanhã à noite. Ela franziu o senho, confusa. Mas estamos jantando juntos agora. Sim, mas quero te convidar para um jantar diferente. Sem prêmios, sem contratos. Só nós dois. Ele hesitou. Na minha casa. Eu mesmo vou cozinhar. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Mariana. Era um passo significativo para alguém tão reservado quanto Guilherme. Abrir não apenas seu coração, mas também seu espaço pessoal. Você sabe cozinhar? Perguntou ela, incapaz de esconder a surpresa. Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe. Ele sorriu. E espero ter muito tempo para mostrar cada uma delas. Mariana inclinou-se ligeiramente, aproximando-se dele. Aceito o convite. Sob a luz da lua, com o suave som da água correndo nos jardins, seus lábios se encontraram pela primeira vez. Um beijo gentil, mas carregado de promessas. Era o início de algo novo, e desta vez, sem precisar provar nada para ninguém. Gostou dessa história de superação, amor e reviravolta entre Mariana e Guilherme? Deixe seu comentário contando o que achou do desfecho, e se você já viveu uma experiência de transformação profissional tão intensa quanto a da nossa protagonista. Aproveite para curtir o vídeo e compartilhar com aqueles amigos que adoram uma boa história de romance corporativo com uma protagonista forte. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas histórias cheias de emoção e reviravoltas. Estamos curiosos para saber: de que país você está assistindo este vídeo? Conte nos comentários para conhecermos melhor nossa comunidade internacional.